Pronto. Então, boa noite a todos. Vamos iniciar aqui nossa aula, nossa live, Manual de Direito Administrativo para a Carreira Policial. Professor, o que é isso? O que você vai passar aqui? Você vai passar o gabarito da prova, questões, teoria, o que é? É o seguinte, eu vou passar aqui orientações para vocês de como estudar essa matéria, o direito administrativo, para a carreira policial. E fazer alguns resumos de algumas disciplinas, falar como deve ser feito para facilitar o estudo dessa disciplina. Então, para quem não me conhece, meu nome é professor Soares, sou professor de Direito Administrativo e Legislação Específica, principalmente estatutos, Estatuto da Polícia Civil, Estatuto da Polícia Militar, Estatuto dos Servidores Públicos, aí com diversos alunos aprovados aí na carreira policial, citar apenas aqui alguns: agente penitenciário do Piauí, agente penitenciário do Ceará, na Polícia Militar do Piauí, Polícia Civil do Piauí e na Polícia Civil do Maranhão também, diversos alunos aprovados, Corpo de Bombeiro Militar do Piauí, e recentemente o concurso não terminou ainda, mas na Guarda Municipal de Teresina, no Piauí. Fora os outros aí de cursos online, que a gente não sabe, às vezes o aluno compra e não entra em contato. Esses aqui comprovaram, a gente conhece o aluno pessoalmente. Então, bora lá. Agora vamos entender aqui o direito administrativo. O que eu devo focar, como é que eu vou estudar, como é que eu vou gabaritar essa disciplina. Primeira coisa, o direito administrativo, ele é uma disciplina que necessita de um suporte. Como assim, professor? Porque é o seguinte, você vai estudar o direito constitucional. Você tem uma Constituição, ali já lhe garante muito. Não é 100%, não é tudo, mas eu digo ali que é 80% das questões estão no próprio texto constitucional. 20% está na doutrina e jurisprudência. Já o direito administrativo, ele inverte isso daí. Então, você precisa de um suporte. E esse suporte você vai encontrar através de uma aula presencial, através de uma videoaula, uma apostila em PDF ou um livro. O que você achar melhor. Mas você necessita desse suporte. Por quê? Como eu falei, não tem como sozinho. Poderes administrativos, um exemplo. Não tem uma lei para você, vou ler a lei dos poderes. Não, não tem. Você necessita de um suporte, alguma informação. E você vai solicitar essa informação como? Como eu falei, ou através de um curso presencial, ou através de uma videoaula, apostila em PDF ou livro. Professor, qual é o melhor? Não tem melhor, não tem pior. É de acordo com o seu ritmo, é de acordo com o seu estudo. Ah, professor, eu não tenho foco nenhum, em casa eu não consigo estudar. Então, vídeo aula, PDF, livro, não é muito bom para você. Porque se você não tem um foco presencial. Mas não, professor, eu tenho foco, eu estudo muito. Então, o PDF, ele é mais recomendado assim com a leitura rápida, quando você já tem um certo conhecimento. E a videoaula, quando você não tem muito conhecimento, o professor passar isso para vocês. Então, a primeira informação aí do direito administrativo é essa. Você precisa de um suporte. E agora, outra coisa. Professor, eu tenho tudo isso daí. Eu faço presencial, eu tenho videoaula, eu tenho PDF e tenho um livro. É bom? É bom, mas requer cuidado. Porque material demais é um problema também. Material de menos é um problema e material demais também é um problema. Não tem por que você ter muitos materiais de uma disciplina, acabar confundindo. Então, você precisa procurar um material atualizado. Principalmente porque o direito administrativo, a doutrina vem mudando, vem trazendo coisas novas.
Eu só estou falando da minha disciplina, o direito administrativo, o que eu percebo que as bancas estão fazendo. Se você pegar um livro de 2014, 2012, 2010 e ler aquele livro, ler aquela apostila, tem assuntos que estão surgindo agora. Por exemplo, a constitucionalização do direito administrativo é um assunto que está surgindo agora nas bancas. A questão da estabilização dos efeitos do ato administrativo, a questão do princípio da boa-fé, da proteção à confiança, sempre existiram, mas ficaram ali em stand-by, guardadinhos, e agora as bancas estão trazendo. Então, no direito administrativo, você precisa conhecer a tendência. O que é que está sendo cobrado? O que as bancas estão gostando de cobrar? O que a jurisprudência está entendendo? Então, você precisa procurar um material que seja atualizado. Porque não dá para pegar um material desatualizado e que não vai resolver esse problema. Você vai conseguir acertar algumas questões? Lógico. Se você pegar um livro de direito administrativo de 1967 e for ler ele, você vai aprender alguma coisa. Mas não vai lhe garantir 100%, porque os termos vêm mudando. Pronto. Um livro para concurso. O livro é bom. Tem muitos conteúdos, tem uma leitura boa. Mas realmente para concurso, e principalmente nessa área policial, você tem que focar, buscar materiais que sejam voltados para a área policial. E principalmente para o seu concurso. Por quê? Porque na área da Polícia Militar, se você vai fazer um concurso da Polícia Militar, fica ali basicamente no artigo 37 da Constituição Federal. Então é só fazer a leitura do artigo 37 da Constituição Federal, concurso para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, como regra, isso aqui já garante você. Ou então, uma leitura com a doutrina, mas sem muita dificuldade. Mas já você entra Polícia Civil, já entra Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, aí você já precisa de um aprofundamento maior. E o PDF, o livro, ou seja, o que for voltado para o concurso, específico para aquele concurso, para aquela banca, é essencial. Porque agora isso aqui é para todas as disciplinas. Você precisa conhecer a sua banca. Importantíssimo. Se você vai fazer um concurso da banca CESP, você tem que conhecer a linguagem da banca. Tem que resolver muitas questões. Se o concurso é OCP, é VUNESP, é FCC, você tem que identificar. Por quê? Porque cada banca tem a sua tendência. Por exemplo, em probidade administrativa, a banca FCC cobra demais um determinado assunto. Já a banca CESP já cobra outro. Então, você precisa conhecer o conteúdo e depois conhecer a sua banca. Resolver muitas questões. Aí tem muito aluno que pergunta, professor, como é que eu vou conhecer a banca? Você conhece a banca bem fácil, não tem dificuldade. É só fazer o seguinte, tem gente que vai fazer um simulado, por exemplo, um simulado, e bota lá para imprimir, vamos supor, 100 questões. Vou resolver 100 questões hoje. Aí quando ele vai conferir o gabarito, ele acertou 89 e errou 11. Aí ele, bom, show de bola, 89, quase que eu fechava 90% aí de acertos, bom demais. E pronto. Só que dentro dessas 89, tem aquelas questões que ele acertou no chute. Ele não sabia, mas ele olhou assim, eu acho que é isso. Chutou e acertou. E essas 11 aqui que ele errou? Tem que ir atrás. Tem que saber se você errou foi por falta de atenção ou se foi falta de conteúdo. Você tem que olhar. O que foi que eu errei essa questão? Não, errei falta de atenção, caí numa pegadinha. E aqui é que você vai conhecer na banca a partir de agora. Ó. Opa, caí numa pegadinha, ó. Tinha um não aqui e eu não vi. A banca trocou esse termo aqui, ó, bem parecido. E eu não percebi. Então você vai conhecendo a partir daí. Você vai percebendo como a banca vai
colocando as pegadinhas, porque você vai caindo nelas. E aí você, olhei aqui, a banca gosta de trocar o preferencialmente por obrigatoriamente, por exemplo. A banca gosta de incluir o não, ela gosta de tirar o não. E assim, em casa, tranquilamente, você vai conhecendo a forma que a sua banca cobra. As questões que você acertou no chute, você tem que ser sincero com você. O concurseiro é uma coisa que ele tem que ser sincero. Não pode querer se enganar. Você tem que voltar para a questão e analisar. Não, essa aqui eu acertei no chute. Vou olhar o porquê que está errado. Aí você vai analisar. A banca gosta de jurisprudência? A banca está cobrando o quê? Nas alternativas, como é que ela está cobrando isso daqui? Então, tudo isso você vai observando em casa. Você resolve 50 questões da banca, você consegue ter esse perfil. Já resolvi 50 questões de poderes da banca. 30 questões era só do poder de polícia. Pronto. Já tem bancas que você resolve 50 questões, 40 é só do poder disciplinar. Então ali você vai destinando o seu foco para aquele concurso. O que é mais importante, o que você deve focar e analisar na reta final, nas revisões. Então pronto. Primeiro passo sobre o direito administrativo, como eu falei, é procurar um suporte. Isso aí você vai definir qual o melhor, qual que adequa a você. Pegou esse suporte. Pronto. Agora, o que é que eu vou fazer? O direito administrativo é uma matéria teórica, doutrinária, mas que existe algumas palavras-chave que dá para você ir identificando. Não é assim uma coisa tão pesada. Não, dá para ir matando tranquilamente. Então você precisa fazer, ou, por exemplo, eu utilizo muito mapas mentais na minha aula, para facilitar para o aluno. Então você pode utilizar os mapas mentais que o professor já fez, ou que outra pessoa já fez, outro concurseiro, ou fazer os seus próprios mapas mentais. Vou pegar como exemplo aqui os poderes administrativos. Por exemplo, poder hierárquico. Quais são as palavras-chave do poder hierárquico? É escalonar, hierarquizar, delegação, avocação, subordinação. Então, você verificou isso daqui na prova, está relacionado com o poder hierárquico. Poder disciplinar, qual é a palavra-chave? Aplicar sanções. Mas espera aí, aplicar sanções também pode ser poder de polícia. Mas vai ser o poder disciplinar quando? Quando for aplicar sanção ao servidor público ou aos particulares com vínculo com o Estado. Já o poder de polícia vai aplicar sanções aos particulares em geral. Poder regulamentar relacionado com decreto. Decreto executivo e decreto autônomo. E assim você vai fazendo, vai observando, fica bem fácil. Pega uma questão de poderes. 10 questões de poderes administrativos aqui no final da aula. Só com o que eu falei aqui. Só isso. Não estudo outra coisa, não. Só com o que eu falei nessa aula. Você já consegue resolver algumas questões. O abuso de poder. O abuso de poder tem o desvio de poder e o excesso de poder. Desvio de poder. Desviou a finalidade. Então a pessoa atuou com desvio de finalidade, desvio de poder. Excesso de poder, a pessoa excedeu a competência. Excesso de competência. Pronto. Pega as questões e vai analisar. Então, com diversos assuntos, dá para você fazer isso. E utilizando dessa forma aí. Então, pronto. Segundo passo, né? Primeiro passo aqui, o suporte. Segundo passo, questões. O terceiro passo, professor, qual é? Terceiro passo é você conhecer a jurisprudência atualizada. As provas de direito administrativo atualmente estão cobrando muita jurisprudência. Você precisa conhecer. E existe um site gratuito que faz esse trabalho aí fantástico para você. Eu acho que muitas pessoas conhecem. É obrigação o concurseiro conhecer, que é o site Dizer o Direito. Ele traz os informativos do STF e do STJ, todos comentados e separados por disciplina.
Então, não, eu quero só o direito administrativo. Você analisa ali só o direito administrativo, só o direito constitucional. É um site realmente muito bom. Você precisa acompanhar ele aí sempre para não perder nada, para não perder uma questão por conta que não conhecia a jurisprudência. Tranquilo. Agora vamos para os assuntos. Quais são os assuntos que você tem que realmente frisar, tem que entender? Quando se trata de concurso da área policial, responsabilidade civil do Estado é o assunto mais importante. Professor, por quê? Porque a responsabilidade civil do Estado está relacionada com os casos em que o agente público causa um dano para um particular. Por exemplo, o policial está dirigindo a viatura e ele bate a viatura da polícia. Então, o particular vai entrar com ação contra o Estado, depois o Estado vai entrar com ação regressiva contra o policial. Então, fica fácil de você fazer uma questão. Elas podem faz também a questão do policial em momento de folga, porque o policial, mesmo em momento de folga, se ele sacar a arma e falar polícia, e ali ele causar um dano, ali também o Estado pode responder. Então, as bancas trabalham muito isso, essa questão da folga do policial, induzindo o aluno ao erro. Pensando, ele está de folga, então o Estado não responde. Responde sim, porque ele agiu na condição de policial. Tranquilo? Então, responsabilidade civil do Estado é um assunto que você precisa conhecer. Conhecer a questão da culpa concorrente, principalmente a culpa exclusiva. 2018, 2019, responsabilidade civil do Estado cobrou muito essa questão da culpa exclusiva, culpa concorrente. Você precisa saber diferenciar. Professor, me diferenciei? Diferencio sim. A culpa exclusiva da vítima é quando somente a vítima erra, somente a vítima causa o dano. Como assim, professor? Então, imagina a situação: você está dirigindo a viatura e por algum descuido seu você bateu a viatura. A pessoa não tinha culpa nenhuma, você bateu. Então, aquela pessoa vai ser indenizada. Ela vai entrar com ação contra o Estado vai pagar, depois o Estado vai entrar com ação regressiva contra você. Só que a sua responsabilidade como policial é subjetiva. A responsabilidade do Estado é objetiva. O Estado responde, independentemente de dolo ou culpa na conta do agente. Já o agente público, na ação regressiva, ele responde de forma subjetiva. Só vai responder nos casos de dolo ou culpa. Mas imagina que a viatura da polícia está parada e vem um carro e bate nela. A culpa foi de quem? Exclusiva da vítima. Nesse caso de culpa exclusiva da vítima, o Estado não responde. Olha o bizu, olha a dica boa. Culpa exclusiva. Então, exclui a responsabilidade estatal. O Estado não vai pagar nada. Como é que vai pagar? A viatura estava parada, a pessoa vem embaixo na viatura, o Estado ainda vai pagar? Não. Culpa exclusiva da vítima, o Estado não responde. Mas aí vem a questão da prova, a questão que vai garantir sua aprovação. Falando de culpa concorrente. O que é isso, professor? O que é a culpa concorrente? A culpa concorrente é quando os dois erram. Como assim, professor? Tanto o policial, vamos dizer assim, tanto o agente público, como o particular, os dois erraram. Como, professor? Imagina a seguinte situação: tanto a viatura da polícia furou o sinal vermelho, avançou o sinal vermelho, quanto o carro do particular. Os dois avançaram o sinal vermelho. Lá na frente, bateu um no outro. De quem foi a culpa? Foi do policial? Não, ele avançou o sinal vermelho, mas o outro também não avançou. Então fica aquele disse-me disse, né? Não, eu avancei, mas tu também, não sei o quê. Então isso é chamado de culpa concorrente, quando os dois erram. Na culpa concorrente, olha o bizu, vou colocar aqui para vocês. Culpa concorrente, ela reduz
a responsabilidade do Estado, mas não exclui. É isso que as bancas estão perguntando em 2018, 2019. Estão querendo fazer essa confusão na cabeça do aluno. Dizer que a culpa concorrente exclui a responsabilidade estatal. Não, ela apenas reduz a responsabilidade estatal. Então, é isso aí que eu falo para você, de você conhecer a tendência. O que as bancas estão cobrando? As principais bancas, a banca do seu concurso. Então, a banca CESP, que é a banca que a gente pega como referência, assim, ela está cobrando muito isso ultimamente. Teve um tempo que não estava cobrando tanto, teve um tempo que ela cobrava muito essa questão, especialmente em concurso da PRF, da viatura tá aqui, a viatura bateu no cachorro, a viatura bateu em outro carro e tal. Só que ultimamente está sendo cobrado isso. Aí tem jurisprudência também. E tem jurisprudência que, se você não conhecer, você não acerta a questão da prova. Vou falar uma para vocês aqui sobre a responsabilidade civil do Estado. O que eu estou falando aqui pode ir anotando, aqui é conteúdo, como eu falei. É teoria, questões, orientações, é tudo aqui. Se tiver alguma dúvida também pode mandar aí no bate-papo sem problema nenhum. O jurisprudência importante, qual? Vou falar aqui. A pessoa amparada por causa de excludente de ilicitude penal não afasta a responsabilidade civil. Vou repetir. O agente público amparado por causa de excludente de ilicitude penal não afasta a responsabilidade civil dele. Me explico, professor? Explico. Serve para cobrar demais mesmo. Seguinte, o policial em legítima defesa saca a arma e atira, porque o cara está querendo fazer um assalto, não sei o que. Ele, pá, legítima defesa, ele puxou e pum, atirou. Só que ele errou o tiro e matou outra pessoa. E aí? Penalmente, ele vai responder? Não, penalmente, na esfera penal, não. Porque ele está amparado pela legítima defesa, que é um excludente de ilicitude. Então, ele puxou a arma, a legítima defesa, atirou, pronto. Só que é o seguinte, ele matou uma pessoa. Se a família daquela pessoa quiser indenização por parte do Estado, o Estado responde civilmente? Responde. Professor, qual é a pegadinha? A pegadinha é que as bancas dizem que, por conta da pessoa agir em legítima defesa, ela não vai responder nada, não vai ter indenização. Mas cuidado, uma coisa é a esfera penal, outra coisa é a esfera civil. Então, muito cuidado com isso daí. Então, responsabilidade civil do Estado é o assunto mais importante nessa área policial. Sempre tem uma questão. Porque, como eu falei, está relacionado com a área policial. Você, trabalhando ali, pode bater a viatura, pode dar um tiro, pode fazer alguma coisa. Então, quando o assunto está relacionado com a área, fica mais fácil de você cobrar uma questão, porque dá para fazer uma questão até bem elaborada. Beleza. Segundo assunto que você precisa conhecer: poderes administrativos. Esse você precisa conhecer. Mais especificamente, o poder de polícia. E saber diferenciar a polícia administrativa da polícia judiciária. E quando fala que poder de polícia, não é o poder da polícia. Eu estou me referindo à polícia administrativa, que ela é preventiva ou repressiva. Ela é exercida essencialmente pelos órgãos da administração pública. Mas, por exemplo, a polícia militar também pode exercer, as guardas municipais. Isso aqui é das guardas municipais, só o STF que incluiu em 2015. As guardas municipais, segundo o STF, têm o poder de polícia de trânsito, podendo inclusive aplicar multas. A multa, que é uma sanção do poder de polícia. E a polícia judiciária, ela é eminentemente repressiva, essencialmente exercida pela Polícia Civil e pela Polícia Federal, que são as polícias judiciárias, né? Lá no artigo 144 da Constituição Federal,
ele fala que compete à Polícia Federal o exercício com exclusividade, exercer com exclusividade, melhor dizendo, a competência de polícia judiciária da União. No caso dos estados, Distrito Federal e territórios, quem exerce essa função de polícia judiciária é a Polícia Civil. A própria Constituição já traz aí explicando isso daí para nós. Beleza? Outra coisa que você precisa conhecer são os atributos do poder de polícia. Isso são quais, professor? Discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade. Qual a dica, né? Qual é a pegadinha de prova aqui? As bancas vão chegar e vão dizer que o poder de polícia é sempre discricionário. Não. Em regra, ele é discricionário. Mas o poder de polícia, ele pode ser vinculado. Quando, professor? O poder de polícia ele vai ser vinculado na licença, por exemplo. Na licença, o poder de polícia ele é vinculado. A pessoa preencher os requisitos para receber a licença, a administração pública, de um modo geral, é obrigada a conceder. Não existe essa margem de escolha aí, não. Outro assunto também muito cobrado aqui, a diferença do poder de polícia para o poder disciplinar. Eu até já expliquei para vocês. Por quê, professor? Porque o poder disciplinar, tanto o poder disciplinar como o poder de polícia, eles podem aplicar sanções, aplicar penalidades. Mas o poder disciplinar ele é mais restrito. O poder disciplinar ele aplica sanções aos servidores públicos. Então, se você receber uma advertência por escrito, você recebeu uma suspensão, você foi demitido, então você sofreu ali o poder disciplinar. E o poder disciplinar também é aplicado aos particulares com vínculo com o Estado. Precisa ter esse vínculo para ser poder disciplinar. Qual é esse vínculo, professor? Aluno de escola pública, presidiário, olha o presidiário aí. Por que presidiário, professor? Porque o presidiário, ele é um particular, mas ele tem um vínculo com o Estado, ele está ligado com o Estado. Como, professor? O Estado tem que garantir a integridade física dele. Então, por exemplo, se um presidiário recebe uma penalidade, está proibido de pegar banho de sol, e essa questão pode ser cobrada por conta dos problemas que tivemos agora lá no Ceará, nos presídios, né? Os senadores podem pegar isso daí. Se existir isso daí, por exemplo, o presidiário recebeu uma penalidade que não pode tomar o banho de sol, não pode receber visitas. Aí vai perguntar, é poder de polícia ou poder disciplinar? Poder disciplinar. Existe um vínculo. O aluno de escola pública e diversos outros exemplos. Licitação, uma empresa que assinou um contrato, concessão de serviço público. Já o poder de polícia, ele aplica sanções aos particulares em geral. Como assim, professor? Qualquer pessoa. Por exemplo, uma multa de trânsito. O presidente da República pode ser multado, não tem problema nenhum. É os particulares em geral. Qualquer pessoa pode sofrer a sanção do poder de polícia. Percebeu a diferença? Falei aqui dos presidiários. Vou até voltar aqui para a responsabilidade civil, que essa parte também é muito importante. E tem jurisprudência recente sobre isso também. Aqui na responsabilidade civil, ele fala a responsabilidade da civil das pessoas que estão sob a custódia do Estado. Então, ele vai tratar quando se ocorrer um suicídio do preso. Ele vai tratar a questão dos danos morais. Decisão recente, se não me engano, 2016, 2017, do STF, que afirmou que o preso que está em superlotação nos presídios tem direito à indenização por danos morais. Eu pergunto, qual é o presídio que não está em superlotação? Vai pagar a indenização para todo mundo, então. Infelizmente, é a decisão, pode ser cobrada em prova, e você tem que conhecer. Então, aqui também essa relação
de custódia, é muito importante, muito relacionado com essa área policial. E são tópicos que você precisa conhecer. Então, responsabilidade civil do Estado, primeiro assunto. Poderes administrativos, segundo assunto. O terceiro, esse é importante em qualquer concurso que você for fazer, que é atos administrativos. Esse aqui, pronto. Não é só área policial, não. Qualquer concurso. Conhecer principalmente o conceito de ato administrativo, é um dos tópicos que está sendo muito cobrado. Ele é um ato, uma manifestação unilateral de vontade da administração pública. Conhecer os atributos do ato administrativo. Professor, você falou de atributos ali. Sim, tem os atributos do poder de polícia e tem os atributos do ato administrativo. Quais são, professor, os atributos do ato administrativo? Só você lembrar da parte. Presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade. Presunção, aí legitimidade pode vir na sua prova também o nome de veracidade. Vou explicar o que é isso daí. Autoexecutoriedade. Tipicidade, incluído pela Di Pietro, e imperatividade. Na área policial, eles gostam de cobrar muito essa questão dos atributos do ato administrativo. Eu vou explicar para todos aqui para vocês. Essa presunção de legitimidade, o que é, professor? Presunção de legitimidade, que o ato administrativo presume-se legítimo, de acordo com a lei e com os princípios administrativos, desde a sua edição. Então, um ato mesmo ilegal, mas ele presume-se legal, até que se prove o contrário, até que ele seja anulado. Então, presunção de legitimidade é isso. Presume-se que o ato é legal. A presunção de veracidade. A presunção de veracidade presume que os fatos ali narrados são verdadeiros. Então, legítimo está relacionado com lei e princípios. Veracidade é que os fatos são verdadeiros. Autoexecutoriedade. Antes de explicar a autoexecutoriedade, vale destacar que essa presunção de legitimidade ela é relativa. Por quê? Não é absoluta? Porque o ato pode ser anulado se ele for ilegal. Autoexecutoriedade. O ato administrativo ele pode ser praticado, ele pode ser executado independentemente de autorização, de anuência do Poder Judiciário. Não preciso pedir. A administração pública, ei, Poder Judiciário, deixa eu praticar um ato administrativo. Não precisa, por qual atributo? Autoexecutoriedade. Esse tipicidade não precisava nem existir. Ele é basicamente o princípio da legalidade. Ele fala para cada figura prevista no ato administrativo tem uma lei autorizando. A gente só coloca que a lei determina ou autoriza. Então, pronto. Imperatividade. Isso aqui está sendo muito cobrado, muito, muito mesmo. Então, atenção redobrada para ele. E o que é, professor, imperatividade? Sabe o que as bancas fazem? Elas querem confundir a autoexecutoriedade com imperatividade. A imperatividade é o praticar o ato independentemente da concordância do particular. Não interessa se o particular concorda ou não. Para mim, tem como. Eu vou praticar o ato. Eu estou aqui multando você. Aí você diz, eu não concordo. Para mim não interessa. Eu vou praticar o ato pelo atributo da imperatividade, independente se você concorda ou não. Então a banca vai perguntar, qual o atributo do ato administrativo permite que o ato seja praticado independentemente da concordância do particular?
o atributo da imperatividade. Beleza? Então, muito cuidado com esse quesito aí na sua prova. Então, falado aí os 3 assuntos importantes, eu vou traçar aqui uma forma de ficar mais didático de estudar o direito administrativo. Porque por muitas vezes você começa a estudar um assunto, aí depois pula para outro, depois passa para outro e não entende. Então, assim, o primeiro tópico, qualquer disciplina, você vai começar pelo conceito, introdução ali da matéria. Depois, você vai estudar os princípios. Depois de estudar os princípios, você vai estudar os poderes, está intimamente relacionado. Depois de estudar os poderes, você estuda organização administrativa. Depois da organização, você estuda o ato administrativo. Depois do ato administrativo, você estuda a responsabilidade civil do Estado. E aqui depois pode estudar qualquer outro. Por que, professor, que você fez isso? Para seguir uma linha de raciocínio. O princípio, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, ele concede prerrogativas para o agente público. Essas prerrogativas surgem nos poderes. Poder de polícia, por exemplo. O poder de polícia pode aplicar uma sanção, o ato administrativo. E a organização administrativa aqui é para você entender que é a administração direta, que é a administração direta, indireta, a questão da delegação, para também compreender aqui os atos administrativos e responsabilidade civil do Estado. Beleza? Então, vamos lá. Seguindo isso daqui, você consegue aí entender melhor o direito administrativo. Nessa questão de estatuto, vou estudar o estatuto da Polícia Civil, o estatuto dos servidores públicos. Estatuto é basicamente texto de lei. Não tem muito o que aprofundar. Aprofunda-se um pouco na Lei 8.112, mas no geral, estatuto é texto de lei. E aí, mas aí, professor, vou imprimir o estatuto e fazer a leitura dele? Você tem que fazer a leitura, mas assim, essa leitura do estatuto, começando pelo artigo 1º, 2º, 3º, eu não acho muito didática. Sabe por quê? Porque muitas vezes, no artigo 1º, ele fala de um assunto, e ele vai falar no assunto novamente, lá no artigo 70. Lá no artigo 5º, ele trata de um assunto, que esse assunto está relacionado lá no artigo 50. Então, se você for ficar lendo assim, seguindo a ordem da lei, você vai ler uma coisa no artigo 5º, aí quando chegar lá no artigo 50 está falando a mesma coisa. Aí você vai ficar, não vai entender, não vai compreender a lógica. No Estatuto da Polícia Civil do Piauí, tinha um dispositivo que falava dos peritos, que estava no artigo 12. E já tinha outra regra dos peritos que estava no artigo 77, no Estatuto da Polícia Civil do Piauí. Eu fui e expliquei tudo junto, fica mais fácil. Então você precisa saber analisar isso daí. Aí você, professor, mas fica difícil para mim fazer isso em casa, como é que eu vou saber quais as normas que tem ligação? Nesse caso, você entra em contato com o professor. Se eu puder ajudar, logicamente que eu vou ajudar. Você entra em contato comigo, eu só vou te dar o Estatuto da Polícia Civil do Piauí. Como é que você me recomenda? Quais os artigos que eu devo estudar? Como é que eu devo fazer? Porque aí eu vou passar para vocês, para você, uma listazinha, ó. Comece assim, comece por esse artigo, depois passe por esse, depois passe por aquele, e assim por diante. Beleza? Então, pessoal, eu queria passar para vocês justamente isso. Então,
Vamos aqui imaginar, vou começar do zero. Vou estudar para a Polícia Civil do Distrito Federal, vou estudar para a Polícia Civil do Ceará, vou estudar para diversas outras aí. Tem um zoom da Polícia Civil do Maranhão, mas tem Polícia Civil do Rio Grande do Norte, Polícia Civil de Alagoas, Polícia Civil da Bahia. O concurso da área policial está muito bom aqui. Você, primeira coisa, você vai ter que procurar o suporte aqui que eu falei, um suporte atualizado. Vai ter que analisar se vai fazer um presencial, se vai fazer vídeo aula, um PDF ou um livro. O direito administrativo precisa disso. Ah, professor, precisa não. Precisa, não tem como. Você tem que ter essa base. A segunda base é as questões. E aí existem vários cursos, que concurso, técnico concurso. Você tem que resolver um número grande de questões e conhecer principalmente a sua banca. Isso é o mais importante. E fazer uma análise principal dos três assuntos que eu falei aqui: responsabilidade civil do Estado, poderes e atos administrativos. É como se fosse o seguinte: esses três você tem que saber. Não pode, de forma alguma, ir para a prova sem conhecer. Se ficou com dúvida, se não tem aquele assunto, entre em contato com o professor. Caso pode entrar em contato comigo, vocês aqui que estão participando dessa aula. Professor, fiquei em dúvida nisso, fiquei em dúvida naquilo, não consegui compreender. Você precisa compreender esses assuntos porque são os mais cobrados aí na área policial, relacionado ao direito administrativo. Beleza? Então, com isso aí, quis passar esse panorama de como estudar a matéria, dos assuntos, das novidades, do que está se tratando, porque tem muita gente que pensa que o direito administrativo, porque é doutrinário, que pode, qualquer material dá para estudar, não é assim. Ele está mudando também, as disciplinas estão mudando, porque os concursos cada vez estão mais concorridos, então tem que mudar, é uma necessidade. Senão, o direito administrativo todo mundo gabaritava. Então precisa mudar para evitar isso daí, para ficar difícil. E aí o professor, o suporte que eu falei para você, é que vai mostrar, olha, a questão é essa, a tendência é essa, os temas atuais são esses. Beleza? Então, essa primeira aula foi, muitos alunos pediam, eu recebia no Instagram, professor, estou começando e tal. Opa, isso aqui, teremos outras aulas aí nessas outras, aí sim, aí vamos trabalhar com questões, com teorias mais pesadas mesmo, que hoje eu passei até alguns conteúdos, mas foi bem rápido aqui, mas teremos outras aulas aí gratuitas, e eu vou estar avisando aí para vocês. Tranquilo? Forte abraço aí a todos e bons estudos.